tudo bom com vocês? Faz muito tempo que eu não trago nenhuma unha decorada e pra compensar eu fiz 10 unhas, só que só com poás. Muita gente tem dificuldade de fazer unhas decoradas, principalmente com poá, mas é muito fácil. E pra compensar, então eu trouxe 10, então eu espero muito que vocês gostem. Se você tá chegando agora no canal, já clica aqui embaixo no joinha e se inscreva também, porque tem vídeos novos todas as semanas. E me sigam lá no Instagram, então vamos ao vídeo. A primeira unha decorada eu pintei as minhas unhas de rosa e para fazer o poá eu utilizei um esmalte pink e somente um grampo, então dá para todo mundo fazer em casa e ela é super simples. Eu vou fazer os poás só ali na pontinha da minha unha, uma em direção à outra, uma do ladinho da outra, como se fosse uma francesinha, sabe? Só que só de poá e muito mais fácil. Dá para todo mundo fazer em casa porque grampo todo mundo tem, né? E não precisa de muita coordenação, fica super simples, mas bonito ao mesmo tempo. Já a segunda unha decorada eu pintei a minha unha de branco e vou fazer os poás de azul escuro e roxo e vou utilizar um pincel de poá bem pequenininho, sabe, o mais detalhado, então é super simples, fácil de encontrar. E aí eu vou intercalar os poás azul e roxo. Para ficar mais simples, eu fiz primeiro os poás roxo, ali eu fiz primeiro 3 e embaixo 2, só ali onde não tinha embaixo, sabe, para ficar bem bonitinho como se fosse um dominó. Então, eu não vou fazer na unha toda, eu fiz até o meio e quando tá chegando ali só na metade, eu já comecei a diminuir, sabe, a quantidade dos poás, como se fosse um degradê, porém só de duas cores. E depois que eu terminei o roxo, eu volto com o azul e preencho, faço ali os poás onde ficou o espaço em branco. A terceira unha decorada eu pintei a minha unha de laranja e vou utilizar um esmalte preto para fazer uma francesinha. Não pode fazer muito fina, senão os detalhes em poá não vai aparecer muito. Então, para quem não sabe, eu faço assim mais fácil, tá? Eu acho mais fácil vocês pintarem da pontinha ali, no cantinho da unha até a metade e depois do outro lado vocês encontrarem, porque assim fica mais fácil, sabe? E não dá pra vocês fazerem muito fininha, porque depois não vai dar pra fazer os detalhes em poá, então eu faço um pouquinho mais grosso. E aí os poás entram ali nessa parte onde tá laranja, onde tá preto, e aí olha, é só fazer nessa partezinha mesmo, então vai contrastar. Como o esmalte preto, a cor que vai em cima tem que ser mais forte, eu utilizei 2 camadas de laranja, tá? Então eu dei um tempinho para secar e depois eu voltei com a segunda camada de laranja. Então também fica super simples, é como se fosse a primeira unha, só que aí já fica detalhado mesmo, só como se fosse realmente uma francesinha. A gente dá um charme a mais. Já essa próxima unha eu fiz o fundo lilás e para fazer os poás eu utilizei um esmalte pink e um esmalte roxo escuro e eu não sei porquê, mas a minha câmera não gravou, infelizmente. Mas essa próxima unha é super fácil, é como se fosse a segunda, porém eu fiz em toda a unha e não assim como se fosse em degradê, sabe? Ou diminuindo até a metade, eu fiz em toda a unha e eu intercalei utilizando no esmalte roxo um grampinho e com o esmalte pink eu utilizei o meu pincel de decoração de poás bem fininho. Então eu intercalei e fiz em todas as unhas, mas é claro, vocês podem fazer até a metade e ficou bem fácil, tá? A próxima unha eu utilizei um esmalte verde escuro e para contrastar eu utilizei um esmalte mais cintilante e verde água. E para fazer os poás eu utilizei então esse verde água, eu utilizei de novo o meu pincelzinho aí de decoração e eu fiz essas bolinhas, olha, só nessa fileirinha para ficar mais aparente a cor. Eu utilizei 2 camadas, ficou bem simples e ali do lado eu fiz mais bolinhas, só que fiz praticamente só 2 fileirinhas, tá? E intercalei ali nos espaços e olha, ficou super fácil e bem rápido também.
Já essa sexta unha eu utilizei um esmalte marrom e ela ficou super discretinha porque os poás eu utilizei esse esmalte glitterinado e ela é como se fosse essa unha anterior, essa quinta, sabe? Só que eu utilizei só um grampinho e fiz mais grosso, sabe? Pra chamar mais atenção, pra ficar uma bolinha maior, e fiz só ali essas bolinhas no centro. Então ela ficou bem discretinha, mas é claro, quem quiser pode fazer com um esmalte que contraste mais, que apareça mais, mas eu quis uma opção mais chique, sabe? Mais elegante. A próxima unha eu utilizei um esmalte nude bem clarinho e para fazer os detalhes eu escolhi um esmalte vermelho cintilante. Para começar eu vou fazer uma francesinha transversal. É um pouco difícil no começo, mas treinando dá para fazer certinho sim, tá? Eu utilizei 2 camadas para ela ficar bem pigmentada e para fazer os poás é bem simples, o mesmo pincel de poás bem em detalhes pequenos. Eu fiz esses poás aí sem ordem, sem nada, eu fui fazendo aí do jeito que eu quis, tá? Da quantidade, mas vocês podem fazer maiores ou intercalar maior com menor, mas eu quis esses pequenininhos mesmo e eu achei que ficou super delicado e é bem simples de fazer e fica um detalhe bem fofinho, né? A próxima unha eu utilizei um esmalte prateado, ele é bem clarinho, e para fazer os detalhes em poás, para fazer o detalhe, eu utilizei um esmalte vinho e eu fiz uma francesinha. Como eu falei, eu começo aí nos cantinhos e encontro aí até chegar no meio. Esse detalhe eu já fiz também uma francesinha mais grossa, mas a gente não vai fazer nada na francesinha. E eu utilizei esse vinho para dar um contraste bem bonito aí nas cores. Agora com o mesmo pincel aí de poá, eu vou fazer as bolinhas nessa parte aí do esmalte prateado, porque assim ele fica um contraste bem maior e fica bem bonito também. Essa unha também é bem fácil, então também não tem muito segredo. Essa próxima unha eu achei a coisa mais fofa, eu acho que é a minha preferida. Eu utilizei um esmalte rosa bem clarinho, como se fosse assim um tomzinho de iogurte. E para fazer os detalhes eu utilizei um esmalte vermelho com fundo marrom. E para fazer os poás eu utilizei esse mesmo pincelzinho, tá vendo? Dá para fazer vários detalhes com o mesmo pincel. E aí eu fiz essa mesma francesinha aí transversal que eu utilizei naquela outra unha decorada, só que eu utilizei fazendo só poás. Então é só fazer uma assim em seguida da outra. Essa daí vocês precisam ter um pouquinho mais de paciência para ficar bem certinho, porque se elas ficarem tortas fica um pouco feio. Mas eu fiz aí só na metade da unha, como se realmente fosse uma francesinha transversal, e ela fica super fofa, fica bem delicada. Já a última unha decorada eu pintei o fundo de um amarelo bem bonito, bem cheguei, e para fazer o contraste eu utilizei esse esmalte vermelho com fundo alaranjado, e já que essa faz um pouquinho mais de sujeira, eu utilizei esse meu molde aí da Avon, eu sempre utilizo porque é bem mais fácil de limpar. E aí, como esse esmalte laranja ele é bem mais pigmentado, eu passei ele por cima para contrastar e passei só ali na metade da unha. Precisa ter um pouco de paciência para ela não ficar meio torta ali no contraste das cores, tá? Mas olha, utilizando o molde fica bem mais fácil de limpar. E aí, com esse mesmo esmalte vermelho alaranjado, eu fiz esses poás só ali na beiradinha dessa transição de cores, e depois eu faço a mesma coisa, só que com um esmalte amarelo ali por cima do esmalte laranja. Então vai ficar ali uma cor do lado da outra e fica como se fosse só duas cores contrastando, e fica bem simples, parece ser super difícil, mas quando a gente vai fazer fica bem fácil. Viram como é fácil essas unhas? Eu quero todo mundo fazendo, tá? E me marquem lá no Instagram e comentem aqui embaixo qual foi a unha preferida de vocês. Então até mais, um grande beijo pra vocês. Tchau!